Bom, pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos avançar um pouquinho mais agora, entrar dentro das propriedades de uma classe, que são os atributos e os métodos. Vamos entender isso aqui agora. Inicialmente, nós podemos afirmar que os atributos e os métodos são a composição básica de uma classe. Uma classe ela só existe se ela tiver atributos e métodos. Os atributos, o que são os atributos? Quando você pensa assim, quais são os atributos de um candidato a um emprego? Ah, ele tem proatividade, ele é organizado, ele é pontual. Quais são os atributos de por exemplo, de um bom jogador de futebol? Tem uma velocidade boa, consegue recompor a defesa, enfim, ele tem um drible bom e assim por diante. São as características. Então vamos lá. Quais são os atributos de pessoa? Para o exemplo que a gente fez na aula anterior. Nome, sexo, idade. Quais são os atributos da roda que nós fizemos no exercício anterior? Raio, peso, tamanho, suporte máximo. São as características do seu objeto. Então tá aí um exemplo dos atributos de pessoa. Eles seguem fielmente o que você escreveu junto com o seu cliente naquela conversa inicial. Dentro da sua classe, ela pode até ser vista como uma variável global, ou seja, ela funciona totalmente ali dentro daquele escopo da classe. E no código Java, nós temos que são os atributos aqui, ó, da linha 3 até a linha 7. O que são os métodos de uma classe? Os métodos de uma classe, pessoal, são as funções que esse objeto pode desempenhar. Então, nós acostumamos dizer que é responsável pelo comportamento daquele objeto. Pode ser visto, e de fato ele é uma função, e novamente ele segue fielmente o nosso modelo. Perceba que até na aula anterior nós tínhamos o modelo somente com essa parte branquinha. Agora eu vou sempre colocar aqui, ó, que eu vou escrever no papelzinho também, esse caixotinho verde que eu estou deixando aqui para colocar os atributos de uma determinada classe. O primeiro método que nós construímos e já conhecemos é o método construtor. Perceba comigo, ele não é um comportamento, ele não é uma função. Qual a função que constrói a classe pessoa? Nós falamos na aula anterior que é o método, que é a função construtora ou construtor. Portanto, o primeiro método que eu apresento para vocês de uma classe é o construtor. Chama a atenção que ele tem o nome idêntico ao nome da classe. Isso significa então que se você escreveu aqui, ó, pessoa, e esse O aqui estava maiúsculo, porque essa linguagem Java ela é case sensitive também, ou seja, sensível ao alto e baixo do seu teclado, aqui você tem que escrever pessoa com O maiúsculo também. Eu escrevi aqui pessoa só com a primeira letra maiúscula, o nome da minha classe, portanto, o meu construtor segue esse mesmo nome idêntico. De forma abstrata, nós costumamos dizer o quê? Já que método é comportamento, então nós podemos falar que alguns métodos de pessoa é correr, conversar, alimentar e assim por diante, certo? Só que isso aqui, pessoal, são só exemplos abstratos para você entender o conceito de método. Aqui eu quero só chamar a atenção que você vai listar igualzinho você listou no papelzinho em cima, agora você lista aqui no caixotinho verde o que é cada uma das funções que a sua classe desempenha. Então eu listei aqui, ó, correr, alimentar, uma pessoa corre, uma pessoa alimenta, uma pessoa conversa. Vamos aprofundar um pouquinho mais dentro da programação. Então um exemplo seria, uma pessoa faz compra, ele vai lá e compra um produto roda, um produto pó de café e assim por diante. Uma pessoa tira carteira de motorista ou não, uma pessoa tira título de eleitor ou não, que aí, como que seria esse comportamento aqui? É o que eu vou mostrar para vocês de uma forma mais palpável. Note que eu já estou inserindo você num padrão muito utilizado que é, esse aqui não tem conversa. O nome do seu construtor tem que ser igualzinho o nome da sua classe, senão ele dá erro de compilação. Agora, perceba que os demais métodos é comum, é um padrão, utilizar o quê? Começar o nome do método com letra minúscula e a cada nova palavra você coloca caixa alta. Tira carteira motorista. Perceba que o C e o M estão em caixa alta. É um padrão que eu aconselho você a utilizar. Aqui, então, nós estamos no âmbito do rascunho, do papelzinho. Por isso é o nosso modelo. Como que ficaria isso lá na nossa classe pessoa? Lembra que a nossa classe estava até aqui, ó? Tinha os meus atributos, o meu construtor
E agora eu estou simplesmente transcrevendo esses métodos para funções como de fato eles são. Então vai ficar algo desse tipo aqui, ó. O nome dessa função é correr, não tem parâmetro nenhum e retorna void. Aqui dentro eu faço a programação, tá? Vamos para esse caso aqui, ó. Tira a carteira de motorista. O nome eu coloquei tira a carteira de motorista. O retorno é um booleano, que aí vai entrar com a idade dele, né? Se a idade for maior que 18, ele retorna true, se não é falso. Então tá aqui o retorno booleano. E aqui do mesmo jeito, tira título de eleitor. Aí aqui dentro a programação vai ter se idade maior que 16, se eu não me engano, retorna true, se não falso. Beleza? Nós vamos ver isso mais adiante. A orientação objeto, ela é baseada num tripé. Ela tem um pilar, 3 pilares, que são o encapsulamento, a herança e o polimorfismo. Hoje nós vamos falar sobre o encapsulamento. Nas próximas aulas a gente fala sobre herança e posteriormente sobre polimorfismo. Vamos lá. Então o primeiro deles é o encapsulamento. O que você imagina que é o encapsulamento? Olha para essas duas imagens aí e vê se você consegue ter uma ideia. Eu gosto muito delas porque, primeiro, né, é engraçado. Encapsular, pessoal, como o próprio nome diz, é colocar uma cápsula, é proteger algo. E além disso, é o quê? É a arte de esconder. Criança é uma maravilha, né? Para ele lá, ele acha que ele está escondido. A gente sabe que não. Mas é a arte de esconder. Ou seja, você vai encapsular algo que você queira proteger, que você queira controlar. Se tem uma cápsula ao meu redor, isso significa que alguém está me protegendo do meio externo ou do meio interno. E aí está me controlando. Concorda comigo? E é isso mesmo que nós queremos. Nós queremos colocar mais segurança, mais proteção dentro do nosso código. Que nesse caso específico é dentro dos nossos atributos e, se necessário, dentro das nossas funções também, que são os métodos. Para isso, como que você encapsula alguma coisa? Você usa aquela cláusula que eu falei lá no início, que não era para preocupar. Aqui agora, ela é muito simples. Encapsular é proteger e você pode ter 3 características nela, 3 formas de proteção, que é o privado, o protegido e o público. Vamos do mais simples para o mais enjoado, né, para não falar difícil. Público, se um banco da praça é público, significa o quê? Que todo mundo pode sentar, todo mundo pode utilizar. Se tem um banco aqui na minha casa para sentar, tá, pode sentar lá, mas você tem que pedir ao dono, ou seja, ele é privado, você tem que pedir permissão para poder usar. E protegido é uma coisa que vai fazer mais sentido quando você estiver falando de herança. É como se fosse assim, os meus filhos, os meus descendentes, as minhas filhas aqui em casa, não precisa pedir permissão para sentar no banco. Mas, por exemplo, você que não é meu filho, não é meu descendente, você tem que me pedir autorização para poder sentar, ou seja, para poder utilizar aquilo ali. Ou seja, eu encapsulei o meu banco. Quem quiser usar, dependendo da cláusula que eu coloquei, vai ter que me perguntar ou não. É isso. Vamos para o código entender? Então perceba que, se eu coloco aqui todos os meus atributos como privados, significa que nenhuma classe, nenhuma outra classe, nem de fora, nem descendente, nem nada, pode pôr a mão, pode alterar o valor de nome, de sexo, de idade, tem de bigode ou usa óculos. Somente eu, que sou a classe pessoa, posso alterar esses valores. Entenderam? Aí você pode perguntar, professor, então coloca público. Não faça isso. Não faça isso. Senão você perdeu todo aquele pilar principal da orientação a objeto, que é o encapsulamento. Encapsular é bom, não é ruim, é bom. De forma geral, essa cláusula então é utilizada dentro dos atributos e também nos métodos. Porém, os métodos, de forma geral, 90% dos casos, vão ser métodos públicos. Mas não quer dizer que não existam métodos privados. Eu particularmente uso muito. Vamos então mergulhar um pouco aqui dentro do encapsulamento da cláusula privado. Se eu coloquei que idade, aqui você não está vendo, mas suponha que eu tenha colocado aqui, ó, private int idade. Todos os meus atributos são privados, como eu mostrei nesse slide aqui, tá? Então, eu só posso alterar o valor de idade dentro da classe pessoa. Muita atenção com isso, pessoal. A minha classe pessoa começa aqui, neste ponto da linha 1, e termina aqui, neste ponto da linha 29. Ou seja,
somente aqui dentro, em qualquer um desses métodos aqui, eu posso sim alterar o valor das minhas variáveis que são privadas. Nesse caso, que eu estou dando exemplo, idade. Isso, então, eu vou combinar com vocês quando eu falar assim, dentro da classe, significa aqui, ó, na definição dela, que começa aqui até aqui. Beleza? Quando nos vídeos eu falar dentro da classe, eu estou me referindo aqui. Fora da classe, eu estou falando, por exemplo, uma outra classe chamando essa função. Vamos construir o método tirar carteira de motorista. Então tá aqui, eu dei um zoom aqui para você, o retorno é booleano, o nome é tira carteira de motorista, não tem parâmetros, porque idade já é um atributo dessa classe. E aí eu vou fazer, se idade é maior ou igual a 18, return true. Se não, return false. Pronto. Perceba que eu posso mexer, eu posso pegar o valor dessa variável tranquilamente. Por quê? Porque eu estou dentro da classe pessoa. Se eu estivesse fora da classe pessoa, eu não poderia pôr a mão nesse atributo idade. E aí nós vamos ver nas próximas aulas, nós vamos ter que construir uma função específica para fazer isso. Portanto, como estamos dentro da classe, nós podemos usar normalmente, como se fosse uma variável global. Lembra que eu falei disso atrás aí. Agora, olha um exemplo de fora, ou seja, eu estou numa outra classe, olha lá, classe main, classe principal. Eu criei uma variável do tipo pessoa, dei um new nela, chamei o construtor e estou fazendo aqui, ó, p1.idade recebe 18. Não. Tá errado, muito errado. Não se faz isso de forma nenhuma. Por quê? Porque idade é privado. Se é privado, P1, que está lá fora, não pode pôr a mão nesse campo. Ele está encapsulado, ele está protegido. Entenderam? Eu só poderia pôr a mão em P1.idade, no campo idade, se ele tivesse sido definido lá atrás como public e não private. Entenderam? E aí eu pego o gancho no público. O public, então, significa público. Isso significa, então, que fora da minha classe eu posso chamar elementos públicos. Quem são os elementos públicos? Você concorda comigo que são todos esses que têm a cláusula public? Esses aqui, por exemplo, idade, sexo, nome, são privados, por isso a linha 7 está errada. Agora, se eu chamar na linha 9 P1.tira carteira de motorista, tem alguma coisa errada aqui? Não tem. Por que não tem? Porque tirar carteira de motorista está aqui, ó, é público, foi definido como público. Então eu posso chamá-la normalmente. Resumindo a ópera, então, o privado só pode chamar dentro da classe que ele pertence, não pode ser acessado por fora, vai precisar criar um método próprio para fazer isso, que é o getSet, que nós vamos ver na próxima aula. E esse é o princípio básico do encapsulamento. O público pode ser acessado dentro da classe e fora dela, tranquilamente, sem preocupação nenhuma. Protegido só pode ser utilizado pelos meus descendentes. Então ela tem um funcionamento híbrido, né? Se você é meu descendente, ela funciona como público para você. Se você não é meu descendente, ela funciona como privado para você. E aí na aula que vem, nós vamos responder a seguinte pergunta. Já que não podemos acessar um atributo dessa forma, como que a gente faz isso? Por meio de get e set. Beleza? Nós vamos ver na aula que vem, então. Então, se você não é inscrito no canal, inscreva-se, dê um joinha, compartilhe com seus amigos e um abraço, pessoal. Até a próxima!